Muito bem, vamos à palavra de Deus. Livro de Esdras. Não fiquem me olhando desse jeito, está na Bíblia. Não é, Vitor? Tá? Pastor, não tem? Tem, acredite que tem. Como o Vitor deu uma deixa para Malaquias, eu vou dar aqui uma colher de chá para Esdras. Você pega o meio da Bíblia, Salmos, aí você vem voltando. Jó, Esté, Neemias, aí você chega em Esdras. Esdras, capítulo de número 6. E quero trazer uma palavra profética para a sua vida. Durante a mensagem, a gente vai estar profetizando algumas vezes aqui. Você recebe isso? Porque esse culto é profético, essa palavra é profética para a sua vida. Esdras capítulo 6, verso 14 ao 15. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando. Pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e a aperfeiçoaram, conforme o mandamento de Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dário. Então, eu vou pedir uma gentileza para você ficar com a sua Bíblia aberta, o seu aplicativo aberto, para que você tenha uma noção, uma dimensão, porque a gente vai traçar uma linha no tempo aqui. Para quê, pastor? Para a gente não incorrer no erro de cometer um anacronismo, né? É quando nós acreditamos dados e fatos a períodos errados da história. Então a gente vai traçar uma linha no tempo. Se você ficar com o texto aberto, com a Bíblia aberta, ou com o seu aplicativo aberto, e aí você vai ficar familiarizado com a mensagem. Você vai entender melhor o que a gente está querendo falar aqui. E para a gente entender o contexto do capítulo 6, a gente vai ter que voltar um tempinho no tempo, há uns 70 anos, mais ou menos. Por volta do ano 606 a.C., o rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele marcha com seus exércitos contra o reino de Judá. E ele cerca Jerusalém e leva o povo cativo para a Babilônia. E este cerco, essa deportação, se dá em 3 etapas: 606, 596 e, por último, com a destruição do templo no ano 586 a.C. E agora, muitos anos se passam e o cenário mundial muda a geopolítica. Agora o Senhor de toda a terra não era mais Nabucodonosor. Agora o Senhor de toda a terra era Ciro, o rei dos Medos e dos Persas. Ciro, o Grande. E a Bíblia diz, em Daniel capítulo 9, versículo 2, e eu, Daniel, entendi, pelo livro do profeta Jeremias, que o tempo da desolação sobre Jerusalém era de 70 anos. Jeremias capítulo 25, versículo 12, Jeremias capítulo 29, versículo 10, você vai ver isso. E agora se cumpre. O rei Ciro, rei dos persas, ele libera a ordem, dá ordem, para que esse mesmo povo que ficou cativo retorne para a Palestina, retorne para Jerusalém. E agora, no ano 516 a.C., Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe herdeiro do trono, ele volta com um destacamento de homens para Jerusalém. E qual era o propósito? Qual era o objetivo?
reconstruir o templo, reconstruir a casa de Deus. E como o cativeiro se deu em 3 etapas, a volta do povo também se deu em 3 etapas. Com Zorobabel, em 516, depois a reforma religiosa com Esdras, em 458, e depois a reconstrução dos muros com Neemias, e aqui a gente já está em 446 a.C. Mas eu quero falar da reforma do templo, da reforma com Zorobabel, a primeira leva de judeus voltando para a terra prometida. Se você entendeu até aqui, diga amém. Eu quero trazer um tema esta mensagem hoje. Quais são as estratégias do nosso inimigo? E quais são as estratégias do nosso Deus? Como o nosso inimigo trabalha e como o nosso Deus trabalha. Mais uma vez, quais são as estratégias dos nossos inimigos e como Deus desfaz as estratégias dos nossos inimigos. Agora Zorobabel chega para a reconstrução do templo que havia sido destruído. E aqui eu quero falar contigo sobre a primeira estratégia do inimigo. Escute, eu vou dizer para você. O inimigo trabalha com mentiras. Cuidado quando do nada o inimigo resolve te ajudar. Capítulo 4, versículo 1 e 2, preste atenção. Ouvindo, pois, os adversários, quem? Os adversários de Judá e de Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Rezadom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Primeira estratégia do inimigo. Eu não sei se você reparou, mas o versículo 1 do capítulo 4 diz: ouvindo, pois, os adversários. Que história é essa aqui que os adversários resolveram ajudar a reconstrução do templo? O texto diz que eles eram adversários, sim ou não? Traduza-se inimigos. Então, a primeira estratégia do inimigo, ele trabalha com mentiras. E preste atenção, cuidado, quando do nada o inimigo resolve te ajudar. São estratégias de Satanás. Você precisa entender que hoje a máscara de Satanás vai cair. As estratégias dele vão ser reveladas no ambiente familiar, ambiente onde você reside, ambiente de trabalho, onde Deus te colocou, aquilo que você faz, as estratégias dele vão ser reveladas. O inimigo trabalha com mentira. E cuidado quando do nada este mesmo inimigo resolve te ajudar. Reparou isso? Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei o que está acontecendo no seu âmbito profissional, eu não sei onde você trabalha, se você estuda ou não, o que você faz, em que lugar você vive. Mas quem sabe onde você está? Pessoas que talvez você nem conheça, ou até conheça, estão tramando contra a tua vida. Eles estão articulando contra a sua vida. Estão tentando roubar a tua promoção. Estão tentando parar você. Estão tentando destruir a sua vida por conta de inveja. Pessoas que se levantaram contra você com mentiras. E do nada, essas pessoas que você sabe que são os teus inimigos, do nada resolveram te ajudar. Então você precisa ficar ligado, porque eu sei que Deus já está falando.
Gente que do nada começou a ser boazinha. Gente que do nada começou a dizer para você assim: amigão, estamos junto e misturado, estamos embolado. Que do nada começou a dizer aquela frase que eu chego até a me arrepiar quando eu escuto: amiga. Fica ligada, fica ligado, porque se Deus não te revelou ainda, Deus vai te mostrar. Se você não sabe, porque tem gente que já sabe, Deus já te mostrou. Então você começa a tomar cuidado com esse tipo de gente. Talvez tem pessoas aqui hoje que ainda não saibam, mas se você não sabe, Deus vai te mostrar, por esses dias, por este tempo. Então você já sabe, quando do nada o inimigo resolve te ajudar, começa a ficar bonzinho, é uma estratégia dele, e você precisa estar atento a isso. Se você entendeu, diga amém. O pessoal deu amém com força aí. Segunda estratégia do inimigo, ele quer nos frustrar. Reparem bem, eles estão construindo o templo, reconstruindo. Eles se apresentam como amigos, mas Zorobabel descobre que eles não são. E aqui começa a nossa pequena história, você precisa entender isso. Qual é a segunda maneira que o inimigo trabalha? Querendo nos frustrar. Capítulo 4, versículo 5. E alugaram contra eles, ou seja, contra Zorobabel, contra aqueles que estavam reedificando o templo, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem. Vou repetir, você está com a Bíblia aberta aí? Por isso que eu pedi para você me acompanhar. Versículo 5 do capítulo 4. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, rei da Pérsia. Ou seja, alugaram conselheiros para frustrarem os seus planos. A segunda estratégia do inimigo, ele quer frustrar os teus sonhos. Eles querem frustrar os teus planos. Eles querem frustrar as suas idealizações. Eles querem frustrar a sua vida. Mas eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. A poder no nome de Jesus. Frustrados serão todos os nossos inimigos. O terror do Senhor cairá sobre eles, e eles não prosperarão. O Senhor te trouxe hoje aqui para você entender isso. Nós estamos em uma guerra, irmãos. Não chegamos no céu ainda. Vivemos nessa terra, em um mundo onde pessoas más e ruins e perversas querem a todo custo nos frustrar, mas há poder no nome de Jesus. Quem te chamou foi Deus, quem abriu essa porta para você foi Deus, quem te escolheu foi Deus, quem colocou esse sonho no teu coração foi Deus. Frustrados serão todos os nossos inimigos. Terceira maneira como o inimigo trabalha, capítulo 4, versículo 6. E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação. Vou repetir, escreveram uma acusação. Mais uma vez, escreveram uma contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Como o nosso inimigo trabalha, com acusação. Eles não satisfeitos, esses inimigos aqui, né? Deixa eu te contar aqui. No Antigo Testamento, muitos povos que foram destruídos por reis invasores, povos que foram levados cativos, eles nunca mais se subsistiram como nação. Os samaritanos, os filisteus. Você conhece algum país chamado filisteu? Samaritanos? Não tem. Então, da mesma maneira, eles não queriam que Israel voltasse a ser nação, porque eles estavam lá no cativeiro persa. Então eles não podiam retornar para ter aquilo que eles não tinham. Você está entendendo a jogada do inimigo? Eles não querem que você tenha aquilo que eles não têm. Se eu não tenho, ela também não vai ter. Se eu não tenho, ele também não vai ter.
e começaram a trabalhar com acusação. Escreveram cartas lá para o rei Artaxerxes: esse povo que tu permitiu que voltasse para cá, eles querem mandar em tudo, hein? Eles vão dar uma volta em vocês. Rei, abre o olho. Escreveram uma carta de acusação. O nosso inimigo trabalha com acusação. Ah, tu já está ligado, né? Ah, eu sei. Estão tentando te acusar. E a pior coisa deste mundo se chama injustiça. A gente ser acusado de coisas que nós não fizemos. Existem pessoas que querem se levantar contra a tua vida com acusação, mas há poder no nome de Jesus. Quem sabe você está sendo vítima de acusação, minha irmã, meu irmão. Estão acusando você de coisas que você não fez, e isso é injustiça. Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. O nome pelo qual Deus se chama é Yahvé Tsidkenu, o Senhor justiça nossa. A base do trono de Deus é equidade e justiça. Pastor, já está querendo chegar. Deus vai entrar com justiça nisso aí que você está vendo. O teu nome não vai ficar na lama, você não vai sair daí por baixo derrotado. Há poder no nome de Jesus. Mais uma vez eu digo, a máscara do teu inimigo vai cair, e essa acusação vai se reverter. Aquilo que era para ser maldição vai se reverter em bênção. Aquilo que era para ser para morte vai se reverter em vida. Aquilo que era para perda vai se reverter em vitória. Todo dardo inflamado do maligno vai cair por terra, e essas acusações contra a tua vida não vão prevalecer. Como o nosso inimigo trabalha? Quais são as estratégias dele? O inimigo tem pressa em nos destruir. Versículo 23 do capítulo 4. Então, depois da cópia da carta do rei Artaxerxes, se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e os seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. O rei, quando recebeu a carta, acreditou na mentira deles. E quando eles souberam disso, os inimigos souberam disso, apressadamente eles foram para parar a obra com violência. Quem sabe tem gente aqui que está sofrendo violência física, talvez, violência verbal, eu não sei, assédio moral, eu não sei, mas o inimigo tem pressa para te destruir, pressa para te envergonhar. Mas ele não sabe de uma coisa: que o Senhor chegou primeiro. Por mais que ele trabalhe com velocidade para te acusar, para puxar o teu tapete, por mais que ele trabalhe com toda essa velocidade, Deus já sabe de tudo. O anjo do Senhor está acampado ao teu lado. Pastor, onde o Senhor quer chegar? Jeová chegou primeiro. O laço foi cortado. Jesus vai ser glorificado. Este inimigo não vai prevalecer. Se ele tem pressa em destruir, Jeová tem pressa em te dar livramento. Versículo 24. Como trabalha o inimigo? Qual a estratégia dele? Versículo 24 do capítulo 4, escute isso. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém. Cessou, parou a obra. E cessou até ao ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. O que aconteceu aqui? Vitória parcial do inimigo. Só vitória, é só vitória, vitória, vitória. Tem perdas, tem embates. Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele prometeu que valeria a pena. Por 15 anos aproximadamente, a reconstrução do templo ficou interrompida. Vitória parcial do inimigo. E aqui nós chegamos no âmbito central do nosso sermão. Tem gente que entrou hoje aqui pensando: acabou, pastor, eu perdi. Pastor,
Eu sofri uma frustração, perdi meu emprego, eu perdi coisas, posses, bens. Eu te falar uma coisa, minha mãe já dizia: vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Você está vivo, coisas Jeová te dá, glorifica a Deus porque você está vivo. Porque tem pessoas que tinham muito mais saúde do que eu e você, e já bateram as botas, e você está aqui vivo e viva para a glória de Deus. Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. Isso aí foi parcial, isso aí foi momentâneo, isso aí foi transitório. Por quê? Porque eu quero trazer uma palavra para a sua vida, de como Deus desfaz as estratégias do nosso inimigo. Não está bom. Agora eu quero falar de como Deus desfaz as estratégias do nosso inimigo. E eu vou profetizar aqui algumas vezes até o fim da mensagem. E tu tem que estar ligado no trono, para toda vez que eu disser eu profetizo, você agarra e dá um pulo, sai correndo. Eu não sei o que você vai fazer, mas você vai pegar pela fé o que for liberado desse altar aqui. Eu posso ouvir um amém? Como Deus desfaz as estratégias do nosso inimigo? Primeiro, Deus vai apartar os teus inimigos. Eu profetizo que Deus vai apartar todos os teus inimigos. Versículo 6 do capítulo 6. A máscara dos inimigos cai. O rei percebe que tudo era armação e inveja. E o rei agora manda eles reconstruírem, voltar ao trabalho. E o versículo 6 do capítulo 6 diz: agora pois Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarzaquitas que estais de além do rio, apartai-vos dali. Apartai-vos dali, deixa o povo trabalhar, apartai-vos dali, os teus inimigos serão apartados. Mano, eu não quero o mal de ninguém, eu não quero a desgraça de ninguém, mas eu também não sou Deus. Se Deus vai levar para longe, se Deus vai abrir a sepultura, se Deus vai fazer desaparecer, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus vai apartar todos os teus inimigos. Ou vai para bem longe, ou se converte, porque continuar do jeito que está, não vai continuar. Como Deus desfaz a estratégia dos nossos inimigos e como Deus trabalha. Capítulo 6, versículo 8. Também por mim se decreta que a vez de fazer com os anciãos de judeus, para que edifiquem esta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. Como Deus trabalha e como Deus desfaz as estratégias do inimigo, não haverá impedimento para a sua vida, para que não sejam impedidos. Mais uma vez, para que não sejam impedidos, eu quero profetizar sobre a sua vida que não haverá impedimento para a tua vida. Eu não sei naquilo que você está trabalhando, se o projeto já está na mesa, se o papel já foi assinado, se você já começou a colocar para andar, tocar esse negócio aí. Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida: não haverá impedimento. O recurso vai chegar, a porta vai se abrir, o inimigo vai se apartar, haverá vitória. Terceiro, como Deus trabalha e como Deus desfaz as estratégias do nosso inimigo. Capítulo 6, versículo 9. E o que for necessário, repita, o que for necessário. Glória a Deus. Como bezerros e carneiros e cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus.
trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, e desce-lhe de dia em dia, para que não haja falta. Para que não haja, faça assim com a sua mão. Como Deus trabalha, Deus não vai deixar faltar. Mais uma vez, Deus não vai deixar faltar. Eu profetizo sobre a tua vida: não vai faltar o teto, não vai faltar o pão. Eu declaro recursos para este projeto. Deus não vai deixar faltar. Pastor, a obra está na metade, será que vai terminar? Deus não vai deixar faltar. Pastor, será que eu vou nadar e vou morrer na praia? Deus não vai deixar faltar. Como Deus trabalha. 4, Deus não só afasta os nossos inimigos, Ele também os destrói. Capítulo 6, versículo 11: também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. Os inimigos não foram apenas apartados, mas eles também foram destruídos. Deus vai destruir toda estratégia, todo plano, tudo aquilo que arquitetaram, tudo aquilo que estão planejando. Deus vai destruir toda estratégia do teu inimigo. Se você crê, levanta a tua mão, aleluia, mais alto que a tua mão possa se levantar. Glorifique e exalte a Deus. Por quê? Porque os teus inimigos serão destruídos. Aleluia, glória a Deus. 5, como Deus trabalha e como Deus desfaz a estratégia dos nossos inimigos. Faça assim com a sua mão. Haverá um tempo em que tudo estará ao teu favor. Eu vou te dar uma segunda chance. Haverá um tempo em que tudo estará ao teu favor. Irmão, quando as coisas dão errado, dá errado. Mas quando chega o tempo de Deus, até aquilo que era para dar errado, vai dar certo. Haverá um tempo em que tudo estará ao teu favor. Versículo 14, capítulo 6, versículo 14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando. Eles iam, olhe para cá, eles iam construindo, edificando e prosperando, trabalhando e prosperando. Mais uma vez, eles iam trabalhando e prosperando, trabalhando e prosperando, trabalhando e prosperando. É a tua vida, querido. A palavra está sendo aplicada aqui para a tua vida. Isso é profético. Edificando e prosperando, trabalhando e prosperando. Eu declaro que nos teus trabalhos, naquilo que você está colocando em pauta, os teus sonhos, você vai trabalhar e vai prosperar, edificando e prosperando, edificando e prosperando, pela profecia do profeta Ageu e pela profecia do profeta Zacarias. Você esta noite está debaixo de uma palavra profética. Vai trabalhar e vai prosperar, edificando e prosperando, edificando e prosperando. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Às vezes a gente quer trazer Deus para o nosso mundo, né? A gente quer entender Deus. Se você entender Deus, Ele deixa de ser Deus, e quem passa a ser Deus é você. Aqui está a jogada. Você não tem que entender, você tem que confiar. Irmãos, pregando por esse país e por esse mundo afora, a gente vai adquirindo experiências, conhecendo pessoas. Eu estava em Goiânia pregando.
Não vou falar o nome da igreja, nem do pastor, por questão de ética. Mas aí, eu fui almoçar com o vice-presidente da igreja, um garoto novo, a idade do Vitor assim, mais ou menos. E o cara com muita grana, La Plata, money, carvão. E ele começou a contar para mim as experiências dele, Marilane. Ele falou: pastor, na pandemia eu quebrei. Eu falei: novidade. Quebrou. E eu pedi estratégia a Deus. Como é que eu vou me reerguer? Como é que eu vou fazer? Ele pensou. Ele falou: Deus me deu a ideia, pastor. Eu falei: qual? Chamei minha mulher e disse: nós vamos fabricar biquíni, vamos vender biquíni. E eu pensei, em Goiânia. Falei: tem lógica as coisas de Deus? Lógica. Ele falou: pastor, lancei a primeira coleção, a loja, tudo. Uma mulher em Portugal viu pela internet, comprou tudo. Falei: legal, bacana, passou-se. Já tem alguns anos que ele está trabalhando nisso, e tem muitas propriedades, muitos bens, prosperou muito. E eu pensei: bom, imagine a quantidade de clientes que esse rapaz tem agora. Ele disse: pastor, hoje, sabe quantos clientes eu tenho? Eu falei: quanto? Ele disse: aquela mesma mulher, tudo que eu fabrico, ela vem, compra e leva. Eu falei assim: Jesus, tu precisa de um cliente. Você não precisa de pistolão QI. É só Deus fazer uma pessoa atravessar o teu caminho para mudar a tua história. Basta um telefonema, uma conversa, um diálogo. Deus fazer com que uma pessoa cruze o teu caminho para a tua história mudar. Eu sei que aí dentro tem um container de sonhos aí dentro. Quando vai acontecer, pastor? Deus, quando vai ser isso? Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: Ele vai colocar uma pessoa no teu caminho, que vai cruzar o teu caminho e vai mudar a tua história. Eu declaro esta palavra: haverá um tempo em que tudo estará ao teu favor. Haverá um tempo que até aquilo que é para dar errado vai dar certo. Vai botar a mão, vai prosperar. Vai pisar, vai prosperar. Vai liberar a palavra, vai prosperar. Aleluia. Sejam frustrados os inimigos de Deus, que o terror do Senhor caia sobre eles. Você é um objeto da bênção de Deus. A bênção de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa. Espera só mais um pouquinho, aguarda só mais um pouquinho, tenha paciência, você vai avançar. E já que nós estamos chegando em um período, irmão, crucial, porque, pastor, estamos no meio do mês, vai se iniciar um novo semestre, e eu quero declarar para a tua vida: de junho a dezembro haverá este tempo em que tudo estará ao teu favor. Pega aí, da glória a Deus. Aleluia. Versículo 15 do capítulo 6, parte A. E acabou-se esta casa. O que significa isso? Eles terminaram a reconstrução. Aqui. Inimigos, adversários, acusação, mentira, fofoca, calúnia, tentando puxar o tapete. Houve violência. Eles pararam a obra com violência, soco, pontapé. Mas agora o texto diz: e acabou-se esta casa. Eles concluíram. Sabe o que eu quero dizer para você? Sabe o que eu quero liberar para a sua vida essa noite? Você vai concluir aquilo que você começou.
Faça assim com a sua mão, pelo amor de Deus. Se você não entendeu ainda, entenda, pelo favor, pelo poder que é no nome de Jesus. Você está em um culto profético, em uma noite profética. Você vai concluir aquilo que você começou. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Esse sonho que você tem para a tua família, para os teus filhos, esse projeto que você iniciou, faculdade, obra, eu sei lá o que é, mas você vai concluir aquilo que você começou. Não vai ficar pela metade. Irmão, pega a mão desse irmão aí e libera uma palavra sobre a vida dele. Diga: não vai ficar pela metade. Você vai chegar até o fim. Você não é caranguejo para andar para trás. Você não vai nadar e vai morrer na praia. Você não vai para trás nem para pegar impulso. A ordem é marchar, a ordem é conquistar, a ordem é chegar. Você vai concluir aquilo que você começou. Duas coisas e eu termino. Três e eu termino, vão ser bem rápidas. Celebre as tuas vitórias. Versículo 22 do capítulo 7. Versículo 22 do capítulo 7. Escute isso. Perdão, capítulo 6, versículo 22. Celebre suas vitórias, capítulo 6, versículo 22. E celebraram a festa dos pães asmos. Depois que eles concluíram, e celebraram a festa dos pães asmos os 7 dias com porque o Senhor os tinha e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para eles fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Querido, celebre as suas conquistas, celebre as suas vitórias. Não me interessa, pastor, eu comprei um Fusca, um Chevette, dá culto de ação de graça. Celebra a tua vitória. Só Deus e você sabe o tempo da bicicleta e o tempo que você andava quilômetros a pé. Celebre as tuas vitórias. Eu não vou dar um testemunho, não vou dar uma ova. Eu vou contar o que Deus fez para a minha vida. Não existe bensômetro. A minha bênção não pode ser comparada com a sua. Cada um sabe aonde o sapato aperta e aonde o calo dói. Deus quer isso. Ele abriu a porta. Seja grato a Deus, glorifique a Deus. Pastor, eu aprendi a ler e escrever. Celebre a tua vitória. Celebre a tua vitória. Celebre a tua vitória. Penúltimo, Deus vai te surpreender. Meu Jesus, Deus vai te surpreender. Versículo 6 do capítulo 7. E este Esdras subiu de Babilônia, e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. O que ele foi pedindo, o rei foi dando. O que ele foi pedindo, o rei foi dando. Mas esse cara não dá nada para ninguém. Mas aquilo que Esdras foi pedindo, o rei foi lhe dando. Esse cara tem um coração duro, coração de pedra. Mas aquilo que Esdras foi pedindo, o rei foi lhe dando. Não me interessa que é como os outros. O que me interessa é como vai ser com você. E ele disse por quê? Porque a boa mão de Deus estava sobre mim. Porque a boa mão de Deus estava sobre mim. A boa mão de Deus está sobre você. Por último, você vai entender o porquê que Deus faz isso tudo. Sabe para quê? Para Ele ser glorificado. Capítulo 7, versículo 27. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou o coração do rei para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém. Bendito seja o Senhor Deus dos nossos pais. Resultado de tudo isso, Deus sendo glorificado.
Não é para ficar vaidoso, soberbo, vingar. Não, não esquece isso. É para Deus ser glorificado na sua vida. Deus vai ser glorificado na sua vida. Deus vai ser glorificado na vida dos teus filhos. Pastor, mas quanto mais eu oro, pior fica. Descansa o teu coração. A porta da arca só vai se fechar quando ele entrar, quando ela entrar. Descansa o teu coração. Deus vai ser glorificado nesse teu comércio aí, nesse pequeno negócio. Deus vai ser glorificado nessa cura. Tu vai dar testemunho de ação de graça e vai dizer: o Senhor fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Jesus vai ser glorificado. Você pode ficar de pé, dando glória a Deus. Eu te convido por 1 minuto ou 2, se ligar no céu e agradecer a Deus por este tempo, por este momento. Você não está sozinho, você não está sozinha, você não está ao léu da tua própria sorte. Jesus te ama, você é dele. Glorificado seja o nome do Senhor. Descansa o teu coração. Só dá graças a Deus, vai. Só dá glória a Deus aí por 1 minuto. Pastor, eu não sou de gritar, então dá glória a Jesus baixo. Pastor, eu sou de dar lugar, então roda, grita, pula. Mas não fique indiferente a tudo aquilo que Deus está fazendo aqui nesta casa hoje à noite. Adore a Deus. Pastor, eu nunca fiz isso. Então diga assim: Jesus, tu é maravilhoso. Jesus, eu te adoro. Jesus, eu te glorifico. Jesus, obrigado por tua bondade e favor. Aleluia. Glória a Jesus.